Pare o que você estiver fazendo agora e assista a mais uma mensagem com o pastor Valdir Brasil. Aproveite para se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar este vídeo. Canal BR Valdir Brasil. Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém. Nós estamos direto do templo do Sei Itaipu, em Niterói, e nós temos um tema para esse mês. Família, lugar de amor. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Eu quero trazer uma palavra que o tema é Aprendendo com Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Lucas, capítulo 17, verso 10. Palavras do Mestre. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Jesus já estava ensinando os seus discípulos e ensinando uma grande multidão. E no início desse capítulo 17 do Evangelho de São Lucas, Jesus fala sobre princípios. Primeiro Jesus começa a falar sobre escândalo. Jesus disse: ai daquele que provém o escândalo. Pode até acontecer, mas melhor para essa pessoa seria amarrar uma pedra de mó no seu pescoço e se lançar no mar. Porque Jesus disse: ai daquele que escandalizar um dos meus pequeninos. E agora Jesus fala sobre perdão. Jesus disse: vocês precisam perdoar uns aos outros. Vocês precisam aprender a prática do perdão. E Jesus disse: se o teu irmão pecar contra você e vier pedir perdão, perdoa-lhe. E se por 7 vezes durante o dia ele pecar e voltar arrependido, perdoa. Pedro, ouvindo essa história, pergunta a Jesus: mas eu tenho que perdoar 7 vezes o meu irmão? E Jesus disse: 7 vezes não, você precisa perdoar até 70 vezes 7. Quando você quer perdoar pouco, você perdoa 70 vezes 7, ou seja, você perdoa 490 vezes. Mas quando você quer perdoar de uma forma mais ou menos, você perdoa 70 vezes 70, que vai dar esse número aqui, ó, 8, 235, 430, zero à vontade. E quando você quer perdoar muito, aí você perdoa 70 vezes 7, 7 vezes 7 vezes 7, aí vai dar esse número gigantesco ali embaixo. Essa é a medida do perdão diário. Mas tem gente que não perdoa, tem gente que carrega lata velha amarrada no tornozelo. Tem gente que carrega lixo de 20 anos atrás. Pastor, há 20 anos atrás falou mal de mim. Há 20 anos atrás, meu irmão, Jesus está ensinando que nós precisamos perdoar. Depois Jesus fala sobre fé. Jesus diz assim: se vocês tiverem fé, a palavra de fé vai remover todo obstáculo. E no final Jesus fala sobre servir. Jesus disse que nós precisamos servir com amor. E Jesus fala sobre um servo que prepara a mesa para o seu senhor, e ele não pode se gabar dizendo: está vendo, eu preparei a mesa. Por isso Jesus disse: assim vocês também, quando fizerdes tudo o que vos tenho mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos simplesmente o que deveríamos ter feito. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus sai dessa reunião, verso 11, diz que Jesus vai em direção, e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Verso 12, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, dos quais pararam de longe. Quando Jesus termina esse ensinamento, ele vai para uma outra cidade. E quando ele está entre uma cidade e outra, entre Jerusalém e Samaria, aparece um grupo de 10 homens leprosos. Segundo a lei, escrita em Levítico, capítulo 6, o leproso, ele não podia habitar no meio da sociedade. Todo homem ou toda mulher que era comprovada a lepra, o sacerdote isolava do meio da comunidade. Eles tinham que viver em lugar separado, diferenciado. A roupa do leproso era diferente. A roupa do leproso tinha que chamar atenção. De longe, você reconhecia um leproso.
Se ele tivesse bigode, o bigode era puxado para frente, o cabelo esticado para cima. Quando alguém via um leproso, passava de longe. E de longe eles gritaram: Mestre, Jesus, tem misericórdia de nós. O que eu acho lindo é que Jesus sempre tem pronto atendimento. Jesus nunca deixa de fazer o que a gente pede. Jesus é maravilhoso. Por isso ele disse: Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que bate, a porta se abre. O que busca, ele encontra. Jesus é tão fiel que quando nós pedimos ao Pai, no nome de Jesus, ele disse: o meu Pai vai responder. Jesus disse: o que vocês concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra, também será concordado no céu. O que vocês pedirem crendo em oração, eu o farei, para que o nome do meu Pai seja glorificado. Então Jesus sempre responde. Quando esses 10 homens gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, Jesus libera uma palavra. Sabe qual é a minha oração? Que nesta manhã Jesus venha liberar uma palavra ao seu coração. É que nesta hora Jesus venha liberar uma palavra de cura, de milagre para você. Talvez você entrou aqui preocupado, talvez você traga dentro de você ressentimentos, talvez você chegou aqui sem saber o que fazer. Eu tenho uma palavra rema para você: não sairás desse lugar da mesma maneira que entrastes, sairás daqui levando o teu milagre, sairás daqui levando a tua vitória, sairás daqui levando a tua bênção, porque aquele que prometeu, ele é fiel para fazer além do que você está pedindo. Aqueles homens gritaram: tem misericórdia de nós. Jesus liberou uma palavra e disse: ide aos sacerdotes. E quando eles estão indo para se apresentar ao sacerdote, por que, pastor, Jesus mandou ir em direção aos sacerdotes? Porque só o sacerdote isolava da sociedade e só o sacerdote podia trazer ao convívio da comunidade. E quando eles estão indo no meio do caminho, eles viram que eles estavam curados. Olha que legal, já imaginou? Um leproso, olha, e a pele está limpa. Que alegria! Quando eles viram que eles estavam curados, eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu acho que eles gritaram, eles pularam: au, estou curado, au, estou curado, estou limpo. E Jesus diz que um só voltou. Eram 10 homens curados e só um voltou, e o que voltou era samaritano. Era aquele que a gente diz que é herege, é aquele que a gente diz: para esse não tem jeito. Os samaritanos, eles eram discriminados. Não era alguém que o povo amava estar junto. Os samaritanos, eles eram discriminados, separados, isolados. Mas na hora de voltar, só o samaritano voltou para agradecer. E ele voltou diferente, ele voltou cantando, voltou pulando, voltou salmodiando. E quando ele chega perto de Jesus, a primeira atitude desse homem, ele se lança ao chão. Ele se lança aos pés de Jesus. E ele disse: obrigado, obrigado, obrigado. E Jesus, vendo um só, Jesus ficou indignado. A Bíblia diz que Jesus pergunta: engraçado, não foram 10 os curados? Por que só um voltou para agradecer? Os outros 9 faziam parte daquele povo, que era o povo chamado povo de Deus, mas esses não voltaram. Aquele exatamente que ninguém esperava que voltasse, esse voltou. E Jesus disse: porque você voltou, você vai receber o segundo pacote. Quem volta para agradecer sempre recebe mais de Jesus. Quando você volta para agradecer, Jesus tem uma vitória maior para te dar. Quando você volta para agradecer algo que você não pensava, acontece na sua vida. Todos estavam curados na pele, mas aquele que volta para agradecer, Jesus diz: perdoados são os teus pecados, a tua fé te salvou. Aí imagina que coisa linda, quando alguém volta, é gratidão. Infelizmente, hoje o número de ingratos cada vez aumenta. Quando Jesus fala sobre a vinda do Filho do Homem, Jesus diz que 50% sobe, 50% fica. Estarão 2 dormindo na mesma cama, um sobe e um fica. Mas quando Jesus fala de gratidão, a gente aprende que o percentual caiu para 10%. Eram 10, só um voltou, e o que voltou era o samaritano. Querido, sabe o que Deus tem falado no meu coração? Existem coisas que eu preciso fazer, e quando eu não faço, alguém faz no meu lugar. Por exemplo, voltar para agradecer, deveriam ser os 9 pelo menos. Pelo menos 9 deveriam voltar para agradecer, porque eles eram filhos. Eles eram chamados povo de Deus, mas eles não voltaram, mas aquele que era estrangeiro voltou. E Jesus disse: só o estrangeiro voltou para agradecer. E aí eu aprendo que o meu papel de servo, muitas das vezes não é cumprido quando eu não entendo esse propósito. Jesus disse: porque você voltou, tem bênçãos maiores para você. Então vale a pena a gente voltar, vale a pena a gente ser grato. Hoje eu estou aqui com o doutor Pedro Paulo Miranda. Eu quero aproveitar esse momento para te agradecer
tanta generosidade que você tem feito na minha vida. Talvez você nunca imaginou que um dia eu estaria como pastor em uma igreja e você estaria aqui junto. Mas eu quero te dizer nesse momento da minha gratidão por tudo que você fez pela minha família, por tudo que você fez pela minha empresa, por tudo que você fez por mim, porque esse é um momento de gratidão. Eu quero aproveitar esse momento para te dizer muito obrigado, doutor Pedro Paulo Miranda, pelo seu gesto de amor e carinho comigo e com a minha casa. Jesus ficou indignado. Só o estrangeiro voltou para agradecer? Onde estão os outros? E aí, quando a gente fala de samaritano, a gente pensa assim: esse cara não crê em Deus, esse cara não tem princípios, esse camarada não faz nada por merecer. Mas eu me lembrei de uma outra história, que agora não está em Lucas 17, mas está em Lucas 10. Quando Jesus é tentado por um certo doutor da lei, a Bíblia diz que um homem, mestre da lei, procura Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar o reino dos céus? Que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde essa pergunta desse doutor, fazendo uma outra pergunta. Jesus diz: o que está escrito na lei? E ele prontamente responde: está escrito, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz para esse homem: se você fizer isso, você vai alcançar a vida eterna. E ele, tentando dar um nó em Jesus, ele pergunta: mas quem é o meu próximo? Pessoas que não querem fazer o bem e ficam dando desculpas. Quem é o meu próximo? A quem eu vou abençoar? A quem eu vou ajudar? E aí Jesus responde para esse homem contando uma historinha. Jesus disse: um certo homem saiu e ele estava na estrada que vai de Jerusalém para Jericó. E quando ele estava nesse caminho, ele foi assaltado. Roubaram tudo que ele tinha e bateram nele. Parece que você está lendo o jornal de hoje, não é? Alguém foi assaltado. Uau, que isso, é? Onde, quando, em que planeta? Aqui. Parece que a gente está lendo o jornal de hoje. Um homem foi assaltado. Levaram tudo dele. Levaram a roupa, levaram o dinheiro, o celular, o carro. E depois, não satisfeitos, bateram muito nele. Deixaram ele em coma, caído no chão. Foi isso que aconteceu. Depois de roubar aquele homem, bateram. Deixaram ele meio morto. A Bíblia diz, ele estava meio morto, talvez em coma. E a Bíblia diz, Jesus que falou isso, e Jesus diz que vinha um certo sacerdote descendo para Jericó. Quando Jesus dá esse detalhe, eu entendo que o homem estava vindo da igreja de Jerusalém, vindo para Jericó. Quem sabe aquele sacerdote, naquele culto, ele botou para quebrar. Ele disse: precisamos amar uns aos outros, precisamos nos doar por pessoas, precisamos ser canal de bênção na vida de pessoas. E esse homem, sacerdote, que segundo o ofício do sacerdote, a cuidar do povo, ele pega a necessidade do povo e apresenta para Deus. Ele era um homem escolhido como intercessor para o povo. Ele era alguém que precisava abençoar o povo. Este certo sacerdote, Jesus disse que quando ele está descendo, viu um homem caído, passou de largo, fingiu que não viu. Você já imaginou que coisa horrível, coisa feia, alguém que foi chamado para abençoar e quando vê uma oportunidade para abençoar, passa de longe, finge que não está vendo, atravessa a rua para dizer: eu não vi, eu não sei, eu não tenho parte nisso. Pois é, esse sacerdote que deveria parar, não parou, passou de largo, foi embora. É importante você entender que o papel do sacerdote é sempre abençoar o povo. Eu sou sacerdote nesse lugar, eu oro por você, eu apresento a Deus as suas necessidades, mas também sou profeta aqui. Profeta é diferente. Profeta recebe de Deus e entrega para o povo. Profeta, Deus manda ele falar alguma coisa, ele fala para o povo. O sacerdote não, ele ouve do povo e fala para Deus. E esse sacerdote passa de largo. E aí Jesus disse que agora, subindo para Jerusalém, ou seja, vindo para a igreja, um levita. Quem é o levita? O levita é aquele que Deus usa para dar vitórias para o povo. Quando Josafá estava diante de uma situação complicada, o Senhor falou com Josafá: Josafá, coloca na frente o batalhão dos levitas. Deus não falou para colocar o pessoal armado de fuzil. Deus não falou: pega o cara mais forte e bota na frente do pilotão. Não,
pega os levitas, eles vão adorar. E no momento em que eles estiverem adorando, eu vou dar vitória para vocês. É por isso que a gente inicia o culto com os levitas. Porque quando os levitas estão adorando, cadeias são quebradas, correntes são partidas, milagres acontecem. Quando os levitas estão adorando, a presença do Senhor se torna real nesse lugar. Por isso, coloca os levitas na frente. E esse homem que era levita, que deveria abençoar, quando ele vê o homem ferido, do mesmo modo, do mesmo jeito, ele passa de largo. A síndrome do péssimo exemplo. Cuidado para você não dar exemplo para o teu filho e ele seguir o teu exemplo ser um mau exemplo. Cuidado para no lugar que você trabalha, você não dar mau exemplo, as pessoas seguirem o teu mau exemplo. Esse levita, seguindo o mau exemplo do sacerdote, passa de largo também. E Jesus disse, passa ao sacerdote, passa ao levita, mas vinha também por aquele caminho um homem samaritano. Tal como aquele que voltou para agradecer a Jesus, tal como aquele que era discriminado pela sociedade, que era visto como herege, como alguém que não crê em Deus, como alguém que não abençoa o povo. Esse certo samaritano, ele estava em viagem. Quem viaja tem um destino. Mas esse samaritano, vendo o homem caído, Jesus disse que ele parou. Ele para, ele desce da sua cavalgadura, ele vem e se abaixa ao nível do ferido. Imagina o homem sangrando, morrendo ali em coma, e aquele samaritano coloca o ouvido no peito daquele homem e diz, ainda tem esperança, ele está vivo ainda, ele não morreu. E o que ele faz? Jesus disse que ele pega do seu vinho. O que era o vinho? O vinho era para anestesiar, era analgésico. E ele pega do vinho particular dele e joga sobre a ferida daquele homem. Ele para e pega o azeite que era dele, o azeite particular para o seu uso, e ele derrama azeite na ferida daquele homem que estava morrendo. E Jesus disse que ele coloca aquele homem na sua cavalgadura e ele vai a pé andando. E ele procura uma hospedagem. E quando ele chega naquele lugar, Jesus diz que ele passa a noite toda cuidando daquele ferido. E quando o sol amanhece, eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino que ele estava liberando palavras de motivação. Não, amigo, você vai sair dessa, eu estou com você, fica tranquilo, você vai reviver, você não vai morrer. Ele liberou palavras para abençoar, ficou a noite toda cuidando do ferido. E quando o dia nasce, quando o sol raia, ele procura o dono do hotel e diz, cuida dele, porque eu volto por esse mesmo caminho perigoso, pelo caminho onde existem assaltos, eu volto por aqui para pagar se tiver alguma diferença. E a Bíblia diz, Jesus falou que ele tira 2 dinheiros, veja bem, não tirou um, era um homem generoso, ele pega 2 dinheiros, entrega para o dono do hotel e diz, cuida dele, e se esse dinheiro não der, na volta eu pago toda a diferença. Talvez, se fosse um de nós, ia deixar com o dono do hotel, olha, quando ele recobrar os sentidos, está aqui o meu nome, a minha conta bancária, meu CPF, o valor que eu gastei para ele me restituir. Esse homem não. Esse homem não estava interessado de volta aquilo que ele tinha plantado, porque ele amou de tal forma que ele investiu. Quem ama, investe. Quem ama, se doa. Quem ama, cuida. E Jesus disse que ele vai embora, mas ele volta pelo mesmo caminho de perigo por causa de um ferido. E aí Jesus pergunta para aquele doutor, quem te parece ser o próximo desse? E ele diz, aquele que cuidou. E Jesus diz, então faça como esse, e você terá lugar na vida eterna. Eu lembro a história do meu pastor Custódio Rangel. Esse homem não era pastor, esse homem era um cristão, um evangélico. E um dia Deus plantou no coração dele, incomodou sobre o bairro de Caraí. Ele falou com o pastor dele, pastor, lá onde eu moro, lá na praia de Caraí, não tem uma igreja evangélica. Nós precisamos criar uma igreja evangélica para a transformação de vidas. E há 40 anos atrás, ele ouviu de um pastor, meu filho, Icaraí só tem rico. Rico não quer saber de Deus. Se alguém for para essa igreja, serão as empregadas dos ricos. Mas ele era voluntário, ele tinha tanto amor que ele disse, eu pago o aluguel. E se tiver alguma despesa para alguém que vai para lá fazer o culto, eu pago.
era um voluntário. Esse voluntário, ele abriu há quase 40 anos atrás um ponto de pregação lá em Caraí. Hoje é o Centro Evangelístico Internacional. São muitas igrejas ganhando almas para Jesus. Sabe por quê? Porque um voluntário chamado Custódio Rangel Pires se colocou para abençoar pessoas. Imagina o que o pastor não faz, mas o que um voluntário faz. Imagina o que o missionário não faz, mas que um voluntário faz. Você precisa estar disponível para fazer o reino de Deus prosperar aqui na terra. Por exemplo, o nosso programa de televisão pela Bandeirantes, a igreja não paga 1 centavo sequer. Não custa 1 centavo para os cofres dessa igreja, programa diário na TV Bandeirantes. Por quê? Porque Deus levantou quem? Um pastor? Não. Deus levantou voluntários. A igreja não paga 1 centavo pelo programa de segunda a sexta, pela Rádio 93. Deus levantou um pastor? Não. Deus levantou um voluntário. Cheguei na igreja, estava sentado ali me esperando e disse: Deus falou no meu coração para eu sustentar o programa de televisão e de rádio. E aí, a partir daquele dia, nunca mais saiu 1 centavo do cofre dessa igreja para pagar o programa de rádio. Por quê? Voluntários. Você não precisa ficar esperando alguém te chamar, você pode se lançar, porque o sacerdote, o levita, não cumpriram o papel que era para cumprir. E o pior de tudo, pessoas que não fazem e não deixam os outros fazer. Jesus falou sobre isso. Hipócritas, fariseus, vocês não entram e não deixam os outros entrarem. Vocês ficam na porta atrapalhando. Eu quero dar um conselho para você. Quando alguém se aproximar de você para falar mal da igreja, para falar mal de pastores, para falar mal de Jesus Cristo, para falar mal de alguém, tape os seus ouvidos, porque essa pessoa não faz e não quer que você faça. Ela quer te contaminar, ela quer que você seja como aquele sacerdote que só tem título, mas não cumpre o papel de sacerdote, como aquele levita que tem título de levita, mas não faz o que foi determinado. O meu conselho é que você esteja cada dia mais apaixonado por Jesus, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que você tenha mais disposição, que você tenha mais desprendimento para fazer a obra do Senhor, porque quem ganha almas, sábio é. Quero compartilhar com você o que Deus está ministrando no meu coração. Nós não sabemos quem será a próxima senha. Nós não sabemos quanto tempo nós temos ainda de sobrevida aqui na terra. Então, tudo que vier à sua mão para fazer, como o sábio Salomão disse, faça enquanto você tem vida. Porque para a sepultura, para onde você vai, eu, pastor, você, para a sepultura, para onde tu vais, lá não existe projeto, lá não existe indústria e lá não existe obra. Tudo que vier à tua mão para fazer, faça com toda a força do teu coração. Então você pode fazer hoje. Quando você vê alguém caído, pare, dê tempo, dá atenção, cuida desse ferido. Quando você vê alguém sofrendo, pare, cuide dessa pessoa que está sofrendo, enquanto você pode. Porque se você fizer isso, você vai acumular brasas sobre a sua cabeça e a bênção do Senhor será sobre a tua vida. Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase: eu recebo. Está aí na tela, 21 97551 4444. Manda um WhatsApp dizendo o seu nome, que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Pai, eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.